no livro dos Juízes, capítulo de número 5, verso de número 32, diz assim: e a terra experimentou paz e descanso durante 40 anos. Versículo 1 do capítulo 6. Novamente o povo de Israel pecou contra o Senhor, e por este motivo ele os entregou nas mãos dos midianitas. E a mão de Midian se tornou cada vez mais pesada sobre os israelitas. Por isso os filhos de Israel construíram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Primeira coisa que eu gostaria de mostrar a vocês, para que você pensasse um pouco comigo, é que o povo de Deus, ele tem algumas particularidades muito esquisitas, e uma delas é a tendência de se distanciar de Deus quando as coisas vão bem. Por incrível que pareça, e esse comportamento costuma ser um comportamento típico daqueles que andam com Deus. Ele falou: mas você não tem escolha. Eu falei: aí que você se engana. Quem administra minha vida não é PT nem PSDB, queridos. Minha vida não está na mão da Dilma. Não! Minha vida está na mão do Senhor dos Exércitos. Você está entendendo? É isso que nós temos que entender. Você vem num culto desse, meu irmão, tu tem que sair daqui, sabe? Mas é só Deus melhorar, é só Deus dar vitória, é só as coisas fluírem que o povo costuma se distanciar. Vai olhar na Bíblia, está repleto de histórias assim. Estava com 40 anos de paz, tudo tranquilo, Deus estava no controle. O versículo 1 do capítulo 6 diz: o povo pecou. Para pensar. Aí depois eu entendo porque essa cultura de pregar sofrimento. Você tem que sofrer, que o sofrimento te aperfeiçoa, porque no sofrimento você vai crescer. Isso. Preguei ontem sobre isso, que a vitória vai chorando, geme e chora. Engraçado esse negócio, é ou não é? Porque nós olhamos para o povo, é isso que o povo está vivendo. 40 anos o povo está vivendo em paz. 40 anos Deus está no controle. 40 anos o povo está vivendo uma vida próspera. Aí entra o versículo 1 do capítulo 6. Depois de 40 anos o povo peca, se distancia de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. A vida no curso natural já traz a mim e a você o sofrimento. Aliás, a Bíblia diz que é um sofrimento diário. Cada dia traz consigo o seu mal. Por isso, não acumule, porque isso gera confusão. Entendeu? Acabou o dia, acaba com o mal dele. Tem gente que não acaba. Acabou o dia, já tem um pouco de mal. Acabou outro dia, mais um pouco. Outro dia, daqui a um tempo, está vivendo uma vida difícil. Uma cruz. A Bíblia diz que todo mundo tem que ter cruz. Jesus disse: aquele que quiser, vir após mim, negue-se a si. Depois faça o quê? Isso. E siga-me. Porque a Bíblia diz que no final você vai trocar a sua cruz por uma. Ou seja, quem não tem cruz, não tem coroa. Porque você vai ter que trocar cruz por coroa. Eu não gosto de cruz. Então fica com a cabeça vazia. Ou na verdade, sem coroa. Mas eu queria alertar você que a Bíblia não diz que tipo de cruz é. Só falou cruz. Todo mundo que quiser seguir, toma sua cruz. Ela falou se é de ferro, madeira, plástico, isopor. Ela só falou que é. Então, pastor, o senhor está pregando vida fácil? Não, só estou te alertando para você não botar peso na sua cruz. Que senão você fica olhando a cruz leve dos outros, fica chateado com a sua, que é pesada. Eu costumo dizer que a minha cruz, ela é de isopor e tem uma rodinha lá na ponta. Porque eu não boto peso na minha cruz, porque quem vai carregar sou eu, você está entendendo? Eu não boto. Ah, pastor, isso é antibíblico. O que Jesus quis dizer com esse texto? Olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e eu vos... Se ele tivesse a fim que a gente carregasse essas coisas pesadas. Vinde a mim você que está pesado, cansado, sofrido, e eu vou falar para você, pode ir andando.
Se ele falou que quer nos aliviar, por que você está afim de carregar peso? É um troço muito esquisito. Um povo muito engraçado, depois os outros dizem que engraçado sou eu. Pare e pense, reflita um pouco sobre isso comigo. Então, eu sempre tenho o hábito de dizer, no que depender de Deus, nós não vamos ganhar, querido. No que depender de Deus, nós já ganhamos. Ele já determinou que nós somos mais do que em Cristo Jesus. Ou seja, nossa vitória não depende mais de Deus, porque Ele já falou, vocês vão vencer. Agora, você que precisa saber se você está afim de vencer. 40 anos o povo foi lá e se enfiou onde não devia. Aí o texto é caótico. O povo de Deus, sabe aquele povo que seus descendentes atravessaram o Mar Vermelho, que viram toda a estrutura e todos os milagres, o maná, sabe? Que viram a travessia, né, do Jordão, que viram a queda de Jericó, sabe? Que essas histórias passaram de geração em geração. Agora, por causa dessa desobediência, os midianitas se levantam durante 7 anos e o povo de Deus, que foi chamado para ser um povo vencedor, faz suas moradas, os seus esconderijos em cavernas, nas montanhas. O que a Bíblia quer dizer é que há um povo amedrontado, há um povo coagido, sabe? Há um povo que não consegue prosperar, ele não consegue romper, porque os midianitas invadem pelo menos uma vez por ano, roubando tudo, saqueando tudo, tirando toda a provisão do povo de Deus. Mas o que é isso? É o povo do Senhor? O que há de errado nessa situação? Por que este povo está sofrendo tanto com este medo, com essa angústia, precisando se esconder? Um povo que viveu tantas maravilhas lá no passado, um povo que conseguiu sobreviver, onde ninguém consegue sobreviver, ultrapassou inúmeras barreiras, agora está vivendo uma crise, coagido, amedrontado, sem conseguir prosperar. Era esse o ambiente que o povo de Deus estava vivendo. Só que o texto diz uma coisa, versículo de número 6, eu quero te mostrar, eu vou falar pouco, mas eu preciso te mostrar algumas coisas. Versículo 6 do capítulo 6, por causa de Midian, Israel foi reduzido a tamanha miséria, que os israelitas passaram a clamar por socorro ao... Isso. Por causa dos midianitas, o povo vai clamar a Deus, como clamou por causa dos egípcios, por causa dos babilônicos mais à frente, porque o povo que tem Deus, por mais dificuldade que ele enfrenta, chega um momento em que o Espírito do Senhor desperta este povo a trazer a consciência, a memória, que a saída está em Deus, está na provisão e no mover de Deus. Deixa eu falar para você, praticamente mais de 90% das dificuldades que enfrentamos não tem autorização para nos vencer. A maior parte das batalhas que vivenciamos, se não todas elas vêm com duas funções, normalmente. Ou elas vêm para nos corrigir, como essa, ou ela vem para nos promover. É ou não é verdade? Tem dificuldade que vem só para trazer a você uma promoção. Quem aqui nunca sofreu ou viveu um desemprego, e no meio desse desemprego que você parecia que ia viver o caos, Deus abriu uma porta muito melhor do que aquela que você perdeu? Quem aqui já viveu isso? Levante a mão. Olha só, essa foi uma crise para trazer à sua vida uma promoção. Foi Davi enfrentando o gigante. O gigante não pôde vencê-lo e Davi foi promovido porque matou o grandão. Agora tem luta que vem para trazer correção. Ela vem dizer para você: meu filho, você está precisando de Deus, conserta-se. É ou não é? É a tempestade no barquinho do capitão lá do Jonas. Lembra lá no capitão do Jonas? Que o Jonas entrou, escondeu no porão, ficou lá, e o barquinho ia afundar por causa de quem? Por causa do Jonas. O capitão do navio foi lá e falou: ô dorminhoco, o que está acontecendo? Vamos dar um pulinho ali no convés. O que você está fazendo aqui? Ele falou: eu sou hebreu, desobedeci a Deus e entrei no seu barco. O capitão deve ter falado: tanto barco para tu entrar.
Tu foi entrar justamente no meu. Ele falou, pois é, o ingresso estava barato. É ou não é verdade? E agora você vai afundar. O capitão falou, quem vai afundar é tu. E jogou o Jonas. É ou não é? Porque essa tempestade, essa crise veio com o objetivo de correção e não de promoção. Mas, normalmente, nenhuma crise, nem essa que você está vivendo hoje, ela entrou na sua vida para te destruir. Ela não tem autorização de Deus para destruir você, entendeu? O povo está vivendo uma crise e clamou ao Senhor. Falou, Senhor, olha os midianitas aí. Poxa, essa é a minha tradução, não é da João Ferreira não. Nós estamos sofrendo, Senhor. Aí, um anjo foi lá embaixo do cavalo que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Birezita, onde Gideão, seu filho, está malhando trigo no lagar. O anjo chegou. Gideão está lá malhando trigo. Tá. E o anjo chegou. Gideão é da turma que anda se escondendo nas cavernas. Sabe? Com medo. Isso, porque hoje nós estamos vivendo uma sociedade amedrontada, com medo de tudo. É ou não é? Medo de casar, medo de separar, medo de estudar, medo de ficar burro, medo de ter dinheiro, medo de enriquecer, medo disso, medo de... Já tem medo de medo. Sabia que já tem uma doença agora que é medo de ter medo. O bagulho tá doido, é ou não é verdade? E olha que Satanás ainda está preso. Está em Bangu 1. A hora de soltar ele, o bicho vai pegar fogo. O pessoal está com medo de tudo, meu Deus do céu. Uma sociedade amedrontada. É ou não é? Não é muito diferente do que eles estão vivendo aqui, não. Não, e aí, está escondido, malhando trigo no lagar, para esconder dos midianitas, que se não chega ali, toma tudo. Só que Deus chegou. E quando Deus chega, até para Deus é difícil convencer alguém que ele é vencedor quando ele pensa que é derrotado. Porque você pensa que é fácil? No meio de um culto desse é mole. Eu falar, você vai vencer. A Josiane veio aqui e cantou que você é vencedor, porque você vai vencer, porque você vai vencer. Aí você está no meio de todo mundo, você fala, eu vou vencer mesmo. É isso aí, é isso aí, é isso aí. O pastor falou, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou, tá vendo? Fala pro seu irmão, eu vou vencer. Aí você fala, espera o culto acabar. Aí você vai para casa falando, eu vou vencer, mano, eu vou vencer. Em Cristo já venci, isso, já venci. Vai embora, tomar um banho, jantar, vai deitar, Senhor, sou um vencedor. Eu vou vencer, isso aí, eu vou vencer. O pastor falou lá, né? Então eu vou vencer, tava todo mundo junto, deu uma força assim, né? Então eu vou vencer. Aí amanhã você acorda de manhã e fala assim, eu vou vencer? É difícil, porque o diabo já conseguiu convencer muita gente de que ele é mais forte do que Deus. Muitas pessoas que servem a Deus, às vezes têm medo no momento da batalha, porque parece que o poder do inimigo é maior do que o do nosso Deus. Essa é uma ilusão, que o diabo tem sido bem sucedido com muitas pessoas. Quando o anjo chega debaixo do cavalo, o Gideão está malhando trigo no lagar, e olha o que o anjo diz: o Senhor é contigo, homem valente. Gideão falou, homem valente? Deixa eu ver se tem alguém aí. Não deve me conhecer. O Senhor é contigo, homem valente. A Gideão foi logo rasgando o coração. O quê? Se o Senhor fosse conosco, essa situação toda não estava acontecendo. Não estava. Porque o Senhor não é conosco. A frase está errada. Não é Deus que não é com o povo. É o povo que está sem Deus. Deus não tem culpa se você está afim de ir embora. Você está afim de viver sem Ele, sabe? Longe dos caminhos dele. É uma decisão sua, se você quer se relacionar com a concorrência. O chifrudo, o único chifrudo que não tem mulher, na verdade é ele. O Satanás, o perturbado da cabeça, na verdade. Olha aqui, a decisão é sua. Ou não é? Gideão está reclamando, se o Senhor fosse conosco, nós não estaríamos vivendo isso. Deus nos abandonou. Querido, Deus não abandona ninguém. Ele é longânimo, benigno. Ele é bom. Você está entendendo? Não é Deus que vai embora.
É os pródigos que estão a fim de dar um pulinho lá fora. É ou não é? Para apanhar dos Satanás. Mas eu gosto do Gideão porque ele pelo menos abrindo o coração dele. Sabe? Não é conosco nada. Sabe? Nós estamos por aqui. É mais ou menos isso que ele está falando. Estão perdendo. Olha uma midianita aí, entra aqui, apanha tudo. Olha eu malhando o trigo nesse lugar apertadinho aqui. Cheio de medo. Maia aqui, olha lá. Maia aqui e olha lá. Para ele não roubar a gente. E o anjo diz assim: Gideão, vai nessa tua força. Deus é o maior barato. Que força, meu Deus do céu! Não! Tem muita força nesse lagar. Sim! Porque o lagar era um local inapropriado, desconfortável. É ou não é verdade? Não era o adequado para Gideão estar trabalhando. Mas a força em Gideão, sabe? Para malhar o trigo no lagar. Por quê? Porque nós temos que ter entendimento que por pior que esteja a nossa situação, ficar parado na inércia e entregar os pontos não muda a nossa história. Entendeu? Reúne o restante de suas forças, meu filho, e vai lutar. Vai malhar o trigo nu. É desconfortável, é inapropriado, mas é o que você tem. Cuidado com a sua realidade, que eu estou vendo muita gente que não quer encarar a sua realidade. Meu filho, ela é dura, mas é sua. Ela é feia, mas é sua. Seu salário é o quê? É ninja. Aquele que você põe em cima da mesa. Mas o salário que estava aqui, mulher, você gastou com o que? Ela falou, não gastei com nada. Dá até briga. Qual é a sua realidade? Aquele marido, seu pinguço, cachaceiro, fedorento. É aquela mulher feia. Tu chega às 7, parece que ela vai sair na vassoura das 8. É ou não é verdade? Mas é sua. Sangue de Jesus tem poder. Oh, meu Deus do céu, abençoa esse povo. Tem gente que não quer encarar a sua realidade. Fica querendo viver a realidade dos outros. É ou não é? Não, a força em Gideão sim. Ele é alguém que, apesar de todo aquele medo, de toda aquela estrutura, de todo aquele caos, ele ainda reúne suas forças para ir para um local, malhar o trigo. Vamos lá. Vamos aqui, esconder. Vamos lá, o medo está rondando. E o anjo chega com essa história. Vai nessa tua força. E aí o anjo fala o negócio. Depois você lê, que eu não sou obrigado a ler tudo. Serginho é gente boa. Olha só. O anjo diz assim: ô Gideão, você vai libertar o povo dos midianitas. Gideão falou: chega aí, seu anjo. Vamos conversar aqui. Eu vou explicar umas coisas para o senhor que esqueceram de avisar o senhor. Falei uma coisa para o senhor. Estou malhando trigo no lagar. Até aí eu considero força. É um restinho, mas tudo bem. Agora, liderar um povo para libertar Israel dos midianitas. Olha, a minha família é a mais pobre de Manassés. E eu sou o menor na casa do meu pai. Então eu vou logo avisando para o senhor veio no lagar errado. Alguém deve ter filhado outra. Era outro lagar. Você está entendendo? Era outro. Não sou eu. Você está entendendo? Aí Deus falou: ô Gideão, falou uma coisa contigo. Você não vai libertar ninguém não, meu filho. Você não vai libertar ninguém. Esquece isso. Deus vai usar você para libertar. Se você acha que você não é ninguém, Deus já sabe que você não é ninguém. Mas Deus não tem problema em pegar alguém sem poder para usar. Porque Ele é o Todo-Poderoso para fazer. Deus já sabe que você não pode vencer esse obstáculo. Mas Deus sabe que Ele pode te dar vitória sobre o obstáculo que você está vivendo. O problema é que as pessoas estão achando que vão vencer por si mesmo. Meu filho, Deus já sabe que você é pó, que você não é nada. Se tem alguém que sabe, foi aquele que fez. É ou não é? O Gideão está falando: não posso livrar, que sou eu, minha família é a mais pobre, eu o menor. Isso, Gideão, isso. É por isso que Deus está chamando Gideão. Por quê? Porque sabe que ele sabe que não sabe, ou sabe que não pode. Que é importante você saber que não pode, porque tem gente que não sabe que não pode, aí pensa que pode. Se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida, que é importante você saber que não sabe. Porque quando você sabe que não sabe, você já sabe alguma coisa. Já é a base da informação, é ou não é verdade? Olha só, o anjo está conversando, um diálogo muito interessante. Porque o anjo está tentando convencer Gideão de que Deus vai usá-lo para fazer uma grande obra.
Gideão olha para a sua pequenez, porque nós somos pequenos sim, sabe? Mas somos morada de um Deus grandioso. Você está entendendo? Deus conhece os seus limites, sabe das suas fraquezas, mas tudo que você tem de deficiência, Deus supera com o seu poder. O que você precisa é ser um vaso, um recipiente para Deus entrar e fazer a obra. Por isso que as pessoas falam: eu não consigo. Joia, tudo certo. Você não consegue? Não consegue. Isso, mas Deus em você consegue. Nem você se conhece direito. Quantas coisas você já venceu que você achava que não venceria? Por quantas provas você já passou que você achava que não iria passar? Por quê? Porque não foi você, foi o Deus que você serve, que estava trabalhando a seu favor. O Gideão falou: então vou fazer o seguinte, se é o Senhor, espera aí que eu vou lhe preparar um cabritinho. Foi lá, preparou um cabritinho, trouxe, foi lá, isso. O anjo falou: não, vou comer, coloca aí, joga o caldo em cima, isso, tá, fogo. Gideão falou: ih, é o Senhor mesmo. Difícil convencer o Gideão, né? Aí o anjo falou: agora você vai lá, vai pegar esses deuses pagãos do seu pai e desse povo, vai quebrar tudo, vai pegar um altar, vai, né, erguer ao Deus vivo, todo poderoso, e vai matar um boi. Gideão falou: quebrar o altar do pessoal aí, pegar o boi e fazer o altar do Deus que a gente não está adorando mais. Ih, rapaz, difícil isso, hein? Vou fazer, mas vou esperar escurecer para o pessoal não ver. Esperou escurecer de madrugada. Muito valente o Gideão, sensacional. Não é? Aí quebrou tudo, fez o sacrifício, tudo direitinho e foi para casa. Acordaram de manhã, o pessoal viu os ídolos tudo quebrado e o altar erguido, o boi morreu. E agora, quem foi? Quem foi? Quem foi que fez isso? Sempre tem um dedo duro, falou. Gideão. Foram para a casa do pai dele, falou: ô Joás, bota o Gideão aqui para fora que ele quebrou. Olha os nossos deuses, tudo quebrado. Traz ele agora que nós vamos matá-lo. Eu gosto desse pai, pelo menos ele tem força para defender o filho. Falou: ninguém vai matar meu filho. E quem ele quebrou foi quem? Foi o Baal. Então o Baal não é Deus, o Baal que resolva com ele. Eu não estou aqui para defender Deus dos outros. O Deus que se defenda a si mesmo. Um Deus que eu tenho que defender ele dos outros não é Deus, eu que sou Deus dele. É mais ou menos isso que ele quis dizer. Você que está atrapalhando sua mente, não é verdade? Mas eu vim aqui para confundir mais do que para explicar, não é verdade? Meu negócio é criar curiosidade na sua mente. Ninguém vai matar o Gideão. Aí Deus levantou-se, o Gideão, numa autoridade, tocou um chifre, lá um chofar, sei lá o que trouxe lá, tocou e clamou, né, para todo mundo vir, porque ele ia liderar uma revolta. Eu acho que ele não achava que vinha muita gente não, mas veio 32 mil homens, um exército e tanto, né? Eu imagino Gideão, falei: o que é isso? Pô, estava sozinho, menor na casa do meu pai, 32 mil. Que é isso? Vou arrebentar Midianitas. Vocês vão ver, não é verdade? 32 mil homens. Nós vamos lá agora. Deus falou: Gideão, só um minutinho. Tem muita gente aí. Gideão falou: tem? 32 mil, poxa. Pois é, pergunta quem está com medo de ir. Gideão deve ter pensado: além de mim... vou perguntar, né? Não tem ninguém com medo aqui. Quem aí tá com medo? 22 mil. Falou, Deus falou: manda isso para casa, Gideão. Gideão falou: que é isso? Poxa, 22 mil indo embora. Poxa, mas tá bom, tem 10 mil, né? 10 mil ainda é gente pra caramba, não é verdade? Mas vamos lá, vamos arrebentar os midianitas, vamos embora. Agora nós vamos. Deus falou: Gideão, tem muita gente aí. Pô, Gideão falou: o que é agora? Agora você bota o povo para beber água. Quem lamber água lá embaixo, você separa para cá. Quem trouxer a água até aqui, você separa. 9.700 lambeiro. 300. Gideão falou: 300, vai embora. Vou com 9.700. Deus falou: ô Gideão, manda os 9.700 para casa, que você vai enfrentar os midianitas com 300. Gideão deve ter filhado: isso é suicídio, mas que é isso? Pois isso aí não dá nem para ir pro céu numa batalha dessa, não é verdade? Isso
Isso aí é um assinte, não é verdade? Isso é um absurdo. 9.700 tá indo embora. Não sei nem para que eu toquei o negócio aí, para vir todo mundo. Poxa, e Deus está falando, Gideão, você precisa entender, filho. Quem vai ganhar essa batalha não são seus soldados, não é a sua estratégia, não é a força do seu braço. Quem vai ganhar essa batalha sou eu que vou estar do seu lado, Gideão. Você precisa entender isso. Deus está falando contigo hoje. É Ele que vai te dar a vitória. Você está entendendo? Não é a sua sabedoria, a sua estratégia. É o mover de Deus que vai trabalhar, que vai curar essa enfermidade. Amém? Que vai restaurar a sua família. É isso que Deus está tentando explicar para Gideão e para todos nós. Gideão, você vai com 300, mas com 300 não dá. É por isso que eu quero que seja com 300, para que vocês descubram que não dava para vencer, porque vocês só venceram por minha causa. Você está entendendo? Porque o que Deus deseja, irmãos, olha só, é que a nossa vida, as nossas lutas, as nossas batalhas, eleve o nome dEle em adoração. Às vezes nós nos esquecemos disso. Talvez hoje você esteja enfrentando um inimigo poderosíssimo. Ele é forte, ele já venceu inúmeras batalhas. Agora chegou a batalha. Querido, não interessa quem ele já venceu. Não interessa, não deixe o medo dos outros contaminar você. Ah, o outro faliu, você não vai falir. Cuidado com a opinião das pessoas, porque o ambiente, ele está meio caótico. Não é verdade? É uma história de caos que se instala. Eu já falei isso aqui. Esse dia eu estava conversando com um amigo que entende muito de economia, e ele falou comigo: Pastor Cláudio, o Brasil vai atravessar a maior crise dos últimos tempos. Eu falei: sério? Ele falou: sério, eu entendo de economia. Eu falei: acredito. Aí ele falou: esse negócio de Petrobras é só a ponta de um iceberg. A hora que aparecer o BNDES, você vai ver. Eu falei: que é isso, menino? Aí ele falou: ó, pastor, vai vir uma crise tremenda. Eu falei: meu Deus do céu, preocupante isso, né? Ele falou: é. O que o senhor pretende fazer? Eu falei: não participar. Aí ele falou: mas como assim? Eu falei: eu não vou participar, ainda mais que você já me avisou. Lembra como eu falei do último culto? Saia desse culto como motorista de ônibus lotado. Motorista de ônibus lotado, quando o culto se acabar, você tem que sair igual motorista de ônibus lotado. Quem aqui já fez sinal para ônibus lotado? Levanta a mão. Isso. Como é que o motorista faz quando você fez sinal com o ônibus lotado? Faz assim, ó. Faz assim. Quando esse culto acabar, que o Satanás vier perturbar você, você faz assim, ó. Aqui tá cheio, meu irmão. Aqui não tem espaço para você. Nós temos que botar isso no nosso coração. Eu tenho que sair com isso aqui fixo no seu coração, sabe? Pare de olhar para as suas limitações, porque Deus sabe de tudo isso. Quando Ele falou que você ia vencer, Ele sabia que você não era inteligente. É duro falar isso, meu Deus. Como verdade dói. Ele sabia que você não era bonito. Sabia que você não tinha dinheiro. Ele sabia de tudo isso. E mesmo assim Ele falou que você vai vencer. E se Ele falou que você vai vencer, você vai vencer. Por que você vai vencer? Porque Ele falou. E porque Ele falou, você vai vencer. E você vai vencer porque Ele falou. Olha como é que é simples. É ou não é? É que nós gostamos de complicar. Você vê, Deus cria o mundo e diz: haja luz e houve luz. Façamos o homem foi feito. A gente gosta disso? Não. Você vai para a faculdade, isso não pode. Ó, uma explosão, pum. Um átomo que virou uma célula, que foi para a água, que virou um girino, que perdeu o rabo, que foi promovido a sapo. Que aí cresceu, ganhou o rabo, que o girino perdeu, virou um macaco, subiu na árvore. E aí o macaco agora perdeu o rabo, estava curvado assim, foi ficando assim, foi ficando assim, foi ficando assim. Pegou aquela mulher cabeluda, botou aqui nas costas e virou você. Olha como é que é mais profundo, mais fácil de acreditar, é ou não é? Sabe o que é mais engraçado? Que você está rindo de você mesmo. Para a gente já ir fechando, me diz uma coisa: a Bíblia diz que você vai perder? Diz! A Bíblia diz que você vai? Então você vai o quê?
Aconteça o que acontecer, a vitória é sua, é nossa. Você está entendendo? Então pare com esse medo. Deus sabe quem você é. Deus conhece seu marido. Conhece, estou falando que conhece. Pelo pastor, não conhece, menino. Sabe onde ele está agora? Sabe? Mango assado, sabe? Ah, mas Deus, pastor, Deus não tem poder não para fazer isso não, pastor. Que é isso, meu marido está numa situação tão difícil, pastor. Isso. Ó, ele tem 2 oportunidades. Quando você for orar, Deus dá 2. Não dá uma só não. Fala, Senhor, olha aquele marido lá, eu só podia mudar ele. Mas se assim, de repente ele não quiser mudar assim de tudo, você podia assim promover ele, assim levá-lo, como o senhor fez com Nabal. É bíblico, não é? Não, a Bíblia diz, não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Mas tem hora que dá vontade da gente orar assim, não. Isso é só brincadeira, não ora para Deus levar ninguém não. Até porque ele já está afinzão de levar, não é verdade? A Bíblia diz que Deus tem prazer na morte do justo, então não dá mole não, estou falando sério. Mas você tem que colocar isso no seu coração. Gideão foi para a batalha com 300 homens. Ele ganhou ou perdeu? Ele ganhou ou perdeu? Ele ganhou ou perdeu? Ele não tinha nada para ganhar, ele tinha tudo para perder. Ele só tinha uma coisa que poderia dar a ele a vitória. O que era? A presença de Deus. E ela por si só é suficiente. Então eu sei que esse é um culto que já se tornou tradição no Rio de Janeiro. O culto da Advec, um culto da vitória. E eu sei que vocês já ouviram testemunhos aqui, e inúmeros testemunhos. Mas eu queria fazer uma proposta a você. Chegou a noite de você contar sua própria história. Hoje é a noite que o milagre vai acontecer na sua vida. Amém? Na sua vida, na sua casa, nos seus negócios. É hoje. Salmo 122 diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, onde sobem as tribos do Senhor, até ao testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, paz esteja sobre ti, por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Eu quero fazer uma reflexão com vocês sobre esse texto. E, primeiro, a postura, a condição emocional, que não apenas nesse texto, mas que em diversos outros momentos, a Bíblia busca nos orientar como devemos nos apresentar a Deus ou nos colocarmos diante dele. Quando vamos para um momento de oferta, a Bíblia diz que devemos ofertar com alegria. A Bíblia diz que muitas vezes, quando enfrentarmos as adversidades, precisamos entender que há um momento e uma postura emocional para a oração, onde muitas vezes estaremos, e aqui uma oração intercessória, é o que o texto quer nos expor, nos mostrando que vamos estar orando, clamando e com todo um sentimento focado nisso. Mas a Bíblia diz que quando recebermos o retorno dessas orações, nós vamos nos posicionar de forma alegre, de forma festiva, de forma prazerosa. Eu gosto desse texto porque ele começa dizendo, eu me alegrei, e não é uma pergunta, é uma afirmação. Alegrei-me quando me disseram o quê? Vamos à casa do Senhor? Esse não é o tom não termina com um ponto de interrogação, não é uma pergunta, é uma afirmação. Eu gosto dessa exposição porque
Porque nós precisamos entender, primeiro, que se vamos ter um encontro com Deus, se vamos estar diante de Deus, quer estejamos no momento de satisfação ou no momento de crise, quer estejamos no momento onde está tudo dando certo ou tudo dando errado, se vamos encontrar com Deus, nós estamos alegres, se tudo está dando certo, louvado seja Deus, porque está tudo bom. E se não está tudo bom, eu vou encontrar com Deus e ainda vou estar alegre, porque vou encontrar com aquele que pode mudar a minha história. Então o que a Bíblia está dizendo é, seja qual for a sua situação hoje, fique alegre, porque você veio se encontrar com quem? Com Deus. E se está tudo bem, você veio para agradecer. E se tudo não está bem, você pode ter certeza que as coisas vão mudar. E esse pranto vai se transformar em alegria, em satisfação, em prazer. Quando olhamos para esse texto, isso é extraordinário. E o verso 2 diz assim: os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Preste atenção, por que eu vou estar alegre, feliz? Porque os meus pés, as minhas bases, certo? As minhas raízes, a minha estrutura está dentro de Jerusalém. É muito importante você, quando ler a Bíblia, entender o que é mensagem para judeu e o que é mensagem para a igreja. Muitas pessoas se atrapalham com isso. Às vezes veem comportamentos culturais, estruturas que são direcionadas para o judaísmo e acaba colocando isso para a igreja. É muito fácil encontrarmos pessoas que têm dificuldade em entender isso. Preste atenção, se nós fôssemos levar isso a nível literal, primeiro, nós não poderíamos estar agora na casa do Senhor. Primeiro, porque ela não existe mais. O local que o templo fora construído, certo? É hoje uma mesquita. Então nós já teríamos problema de dizer: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, porque se nós olharmos isso de forma literal, isso seria impossível. Dizer que os nossos pés estão dentro de Jerusalém, ou dos muros de Jerusalém, também seria outro problema, porque nós estamos em Xerém. Já deu para notar? Certo? Ou seja, nós precisamos ter uma visão um pouco mais ampla. O que o texto quer dizer, na verdade, é os meus pés, as minhas bases, os meus valores. Aliás, quem está indo para Jerusalém para festejar, são 7 festinhas. Para quem acha que crente não tem que ser alegre, judeus têm 7 por ano. Só para tu entender como é que é a vibe do povo de Deus a nível de festividade, de alegria. Não é à toa que crente gosta de festinha. Louvado seja o Eterno. Mas preste atenção, meus valores, meus fundamentos, minhas bases, independente de onde eu esteja, olha bem, elas estão nos princípios, nos valores, naquilo que Deus estabeleceu, no povo que Deus escolheu. Quando o texto está dizendo os meus pés estão dentro das tuas portas, não interessa se eu estou na universidade, se eu estou no trabalho, se eu estou na minha casa, se eu estou num cinema, num shopping, as minhas raízes, os meus valores, as minhas atitudes e as minhas ações são pautadas, se isso é importante, certo? Onde Deus, ou nos valores de Deus. Posso ouvir um amém? Isso. O verso 3 diz que Jerusalém é uma cidade edificada de forma compacta, de forma bem estabelecida, de maneira forte. Bom, se nós não estamos falando de Jerusalém, certo? Lá no Oriente Médio, nós estamos falando da igreja. E quando falamos que a igreja, que na verdade somos nós, porque a Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Então, ainda que em determinado momento não estaria de forma nenhuma equivocada eu dizer: alegrei-me quando me transformei na casa do Senhor, porque hoje a casa do Senhor somos nós, amém? O texto no verso 3 diz que é uma cidade forte, uma cidade que por anos a fio, ainda que o texto não viu tudo isso, o escritor, todas as destruições, todas as ocupações, todas as crises, todas as vezes que derrubaram seus muros, todas as vezes que queimaram o templo, todas as vezes que jogaram tudo por terra,
Mas o que nós aprendemos no verso 3 é que ela é uma cidade que não se destrói. Ela é uma cidade que vê aqueles que a destruíram lá na frente serem exterminados, sejam eles assírios, babilônicos, sejam gregos, sejam romanos, certo? Sejam quem for. A estrutura mostra algo muito particular a respeito daquele que vai viver com Deus. Nós precisamos entender que somos alegres, por quê? Porque nossos fundamentos estão em Deus, e se nossos fundamentos estão em Deus, nós somos indestrutíveis. É importante entendermos isso. Nós, independente das crises, dos problemas, das adversidades que vamos enfrentar, nós vamos nos reerguer. Nós vamos ter resiliência. Sabe aquela capacidade que a almofada da sua casa tem depois que você se levantou de cima dela? Dá uma olhadinha na sua almofada se ela estiver legal. Senta em cima dela, aperta ela, isso, comprime ela e depois solta, que você vai ver ela fazendo assim, ó, e voltando à condição normal. Nós servimos ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós estamos debaixo de uma grande nuvem de testemunhas e de uma pressão extraordinária, pois todo dia traz consigo o seu mal. Mas o nosso general é Cristo, o nosso Senhor é Rei dos Reis. E por mais desafios que encontremos, nós vamos sobreviver. Amém? Porque somos firmes, fortes, compactos, certo? E eu gosto dessa palavra compacta em alguma das traduções, porque ela quer dizer pequeno, mas que contém o necessário. Aparentemente pequeno. Alguém olha para você e acha você pequeno, pode achar você insignificante. O que ela não sabe é o poder que contém em você. Apesar de sermos pequenos, mora alguém que é muito grande dentro de nós. É assim que funciona. O verso 4, ele diz: onde sobem as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. O verso 4 diz que Jerusalém era um local de agradecimento. Gente, um dos maiores desafios de nos relacionarmos, eu acho que em todas as esferas dos relacionamentos, seja ele intrapessoal, com você mesmo. Às vezes você é mal agradecido com você mesmo. Você é ingrato com você mesmo. Você é ingrato quando olha para você e não vê o potencial que tem em você. Você é ingrato com você mesmo quando você já venceu tantas adversidades no passado, está enfrentando uma hoje e acha que ela vai te destruir. Às vezes nós somos ingratos de forma interpessoal, como nos relacionamos com outras pessoas, do verso 2. Mas também é pautada em emoção. Tudo que vamos fazer normalmente segue duas vertentes: a vertente dos valores, dos princípios. Vamos falar de aborto. Então o que nós vamos usar por princípio, por raízes, por base, ok? São esses princípios, essas bases que vão fazer com que eu defenda a minha opinião sobre tal assunto. Isso são raízes, princípios e valores. Só que eu também tenho um posicionamento emocional. E esse posicionamento emocional pode me fazer falar a coisa certa de forma errada, no tom errado, da maneira errada. Eu gosto dessa expressão de prosperidade no palácio, porque está falando de plenitude, de uma estrutura governamental. E segura isso, porque eu não estou falando só para aqui liderança, aqui não. E não estou falando de política não. Eu estou falando de você como esposa, ser sábia para tomar uma decisão no que diz respeito ao seu casamento, o comportamento de seus filhos, o comportamento do seu marido, primeiro pautada nas suas bases e raízes e depois pautada no seu equilíbrio emocional. Porque prosperidade, com ter o suficiente, o bastante de tudo, enquanto riqueza é ter muito de uma coisa só. O que o salmista está dizendo é: orem. Para quê? Orem para que as pessoas, para que aqueles que estão ao redor do muro tenham paz. E para que isso aconteça, o palácio tem que estar bem. Aí nos expõe a seriedade de orarmos pelas autoridades.
A responsabilidade que temos. Se você acha que prefeito é ladrão, que governador é ladrão, que se você acha que ministro é ladrão, você pode achar o que você quiser, e você tem todo o direito pelos exemplos e pelas respostas que nós recebemos. Só que o texto diz que para entre os muros, ou para que entre os muros tenha paz, lá em cima tem que ter prosperidade. Isso é importante. Entendemos a nossa responsabilidade de entregarmos a nossa nação, os nossos governantes. E eu sei que é difícil, que às vezes dá vontade de você dobrar o joelho e falar: Senhor, eu estou orando porque o Senhor está mandando, mas a minha oração é para acabar com tudo. Eu recebi uma mensagem ontem que fiquei muito triste, muito triste. O pessoal manda muita brincadeirinha para mim, certo? E esse texto não é meu, tá bom? Eu só li, só estou reproduzindo. Abre aspas. O garotinho fala para a mãe, né? Mãe, hoje teve um ladrão aqui em casa. A mãe falou: menino, sério? Ele roubou alguma coisa? Falou assim: não, só veio pedir seu voto. Olha, eu fiquei tão triste. Mas só para você entender. E o que pode mudar isso são nossas mãos, é verdade? Mas na verdade elas só vão representar os nossos valores nas nossas escolhas, e não apenas falando de política. Eu não estou falando de política, eu estou falando de decisões. Mas vamos aqui, verso de número 8: por causa dos meus irmãos e amigos, eu direi, paz seja sobre ti. Preste atenção, amigos e familiares, é o que o texto quer dizer. Eu quero a paz, eu acho isso, e agora quero trazer numa conotação da igreja. Eu vejo pessoas tão feridas em seus relacionamentos interpessoais, tão magoadas, muitas vezes porque nutriram expectativas não correspondidas de líderes religiosos, muitas vezes porque enfrentaram adversidades e problemas que acabaram com seu casamento, com toda a sua estrutura familiar. E todas as vezes que elas tentam recomeçar um relacionamento, elas têm dificuldade de continuar ou de prosseguir em seus relacionamentos interpessoais. Uma parte da igreja ou vem para a igreja em busca apenas do relacionamento divino. Eu tenho postado isso na minha rede social e tenho mostrado o seguinte: a Bíblia diz: amai a Deus sobre todas as, e amai o seu próximo como a, amai a Deus sobre todas as, e o seu próximo como, ou seja, eu amo a Deus em primeiro lugar, sim ou não? Mas amo depois quem? Apesar do texto falar o próximo primeiro, o próximo não é o primeiro depois de Deus. Porque preste atenção como é que o texto termina: ame o próximo como? Então se você não se ama, você vai ter problema para amar o próximo, sim ou não? Esse texto está no Velho Testamento, ok? Sim? Vamos dar uma olhadinha nisso mais à frente, só para você entender o que é relacionamento. Já estou terminando. Para você entender, a Bíblia diz que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, é isso? Depois eu me amo, e depois eu amo o próximo. Vamos lá, não posso isolar o texto. Lá no Novo Testamento diz: como eu vou amar a Deus que eu não vejo, se eu não sou capaz de amar o meu próximo que eu vejo? E agora o negócio parece que inverteu, porque a Bíblia está dizendo que eu não vou conseguir amar a Deus se eu não amar o próximo. Primeiro eu amo o, para depois eu aprender a amar a. Deixa eu te explicar por que é isso. Porque essa construção de amor, ela vem na infância. E se você lembrar, se uma criança, né, ela morre, ela vai para o inferno? Pare e pense nisso. Numa idade onde não há consciência? Sim ou não? Sim ou não? Então preste atenção, o primeiro amor que essa criança descobre é o amor do próximo que ela recebe. Você já viu um cego sorrindo, um cego de nascença? Você sabe por que um cego não sorri? E quando tenta sorrir, seu sorriso é sempre quebrado? Porque o cego nunca viu ninguém sorrindo. É por isso. Então, para encerrar aqui essa questão de amor, entenda: amo primeiro a Deus, depois a mim e depois o próximo. Aí o texto vem e diz: se eu não amo o próximo que vejo, eu tenho dificuldade de amar a Deus que não vejo. Isso aqui é piorar um pouquinho, para entender, ou melhorar. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, Jesus fez algumas considerações, e apenas para cumprir, e não para destruir a lei. Foi isso que ele disse. Mas ele deu algumas colocações muito interessantes. No Velho Testamento diz: não matarás. Mas no Novo diz: se você se irá contra seu irmão, você já o matou. No Velho Testamento diz: não cobiçarás a mulher do próximo. Mas ele diz: se você, ou não adulterarás, perdão, no Velho Testamento. Mas no Novo diz: se você olhar e cobiçar, você já adulterou. Aí ele diz em João 13: um novo mandamento vos dou, que ameis aos seu próximo como Jesus nos amou. Olha que coisa extraordinária.
Agora ele está dizendo, você pode até não ser capaz de amar você mesmo, mas você agora não é mais padrão de amor. O padrão sou eu. Então ame o próximo como eu te amei. E é assim que funciona. Quando nós olhamos para esse ambiente, o que nós vemos? Que igreja é local de relacionamento. Infelizmente, um dos maiores danos da pandemia tem sido esse: o isolamento das pessoas. É muito importante entendermos que a igreja é um local de relacionamento, sim. Aqui estão pessoas que eu tenho prazer em lidar. Eu não venho para a igreja só para encontrar com Jesus. Não. Ou só para participar de um culto. Quantas vezes antes de sair de casa eu ligo para algumas pessoas e digo: queridão, vai estar no culto hoje? Queria falar com você, queria bater um papo, queria tomar um café. Depois do culto vamos sair. Nós precisamos entender que esse é um ambiente de paz e precisamos orar por isso, porque hoje está assim de gente que acaba o culto e diz assim: eu vou me embora, porque porta da igreja só dá fofoca, não gosta de confusão. Então não dá para ser crente, filho, vai ser monge. Vai para as montanhas do Tibete, bota uma cuequinha e senta lá. Porque para lidar com gente é pauleira. Gente, é difícil. E para encerrar, certo? Ele diz, verso 9: por causa da casa do Senhor, certo? Nosso Deus, buscarei o teu bem. É magnífico olhar toda essa estrutura, certo? Que Deus criou para nos estabelecer. E eu fico muito feliz de poder fazer parte de tudo isso. Todos os dias eu agradeço a Deus, certo? Muito obrigado a Deus pela oportunidade que eu tenho de lidar com pessoas, de fazer parte da vida de pessoas, de muitas vezes frustrá-las. Sim, quantas pessoas já saíram daqui frustradas comigo, porque esperavam de mim uma perfeição que eu não tenho, porque esperava de mim decisões que eu não fui capaz de tomar. Por isso, eu aprendi que pastor é como motorista de ônibus. Nosso papel é apenas dirigir. E tem ponto que a gente para, que tem gente que sobe. Tem ponto que a gente para, que tem gente que desce. E que eu tenho que continuar dirigindo. Então que vocês continuem orando por mim, porque tem sido um grande desafio, mas um desafio maneiro. Maneiro. É muita gente doida, que vem com a vida toda bagunçada, uns arrumam. Tem gente que chega aqui e piora. Sai daqui mais bagunçado que entrou. Teve um que entrou aqui e que tinha se divorciado de uma mulher ruim. Mas ruim mesmo, eu conhecia. Chegou aqui, ele conheceu uma pior. E está vivendo com ela. Esse dia me chamou para me apagar um incêndio. Eu cheguei lá, eu olhei para o olho dele, estava escrito saudade da antiga. Então, gente, vamos continuar orando. Porque a Bíblia diz, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Nós estamos na casa do Senhor, está tudo bem, alegre-se. E se não está, fica alegre, porque já já a sua história vai mudar. Aquele que há de vir virá e não tardará. Ô, gente, eu costumo dizer, quando eu falo para quem não casou, eu digo: não escolha alguém sem defeito, escolha alguém que tem defeito que você tolera. É só isso. Entendeu? Se você tolerar o defeito da pessoa, provavelmente você não vai ter nenhum problema com ela o resto da sua vida. Mas se você não tolerar, quando eu olho as pessoas com esses hábitos diferentes, com essas maneiras, estudando e tendo que lidar depois com uma cultura tão diferente, por exemplo, ele cresceu com as dívidas sendo paga atrasado. Ligava para lá, cobrava, o caminhão da companhia elétrica entrava na rua, meu Deus do céu, vai cortar a luz lá de casa, aquela coisa toda. Sempre foi nessa tensão. Ele cresceu assim, isso para ele é a coisa mais normal. Ela, o pai dela, sempre pagava tudo adiantado. Então, se for cortar a luz na casa dela, ela morre de vergonha. Ele vai conversando com quem vai cortar aí mesmo, vai. Corta não, te dou um dinheiro para você não cortar, eu não. Para ele, gente, aquilo era perfeitamente natural, certo? Então, quando eu vejo as pessoas, elas vêm de escolas totalmente diferentes, e quando se encontra e começa a achar que é defeito. Eu brinco com família aglutinada, família dispersiva. Você já deve ter ouvido. A turma, aquelas famílias que eles vivem tudo junto, os parentes tudo amontoado. Vai para uma casa de praia, 50 pessoas numa casa de 2 quartos, dorme tudo junto, chuga com a mesma toalha, sabor com o mesmo sabonete, não é verdade?
penteia com a mesma escova, come no mesmo prato. Vai comprar um carro, vai 10 camaradas junto para a concessionária, junto com ele. Entra tudo, mexe no banco. Quer saber? Sim, domingo tá tudo um na casa do outro. As mulheres emprestam bolsa, sapato, maquiagem, vestido. Eles vivem naquele furdunço, tudo junto. E são totalmente felizes, vivendo naquele aglomerado. Certo ou errado? Isso. Os aglutinados. Mas tem os dispersivos. Dispersivo? Dispersivo, se for para uma casa de praia, que é uma suíte para ele. De preferência com uma geladeira lá dentro, chave na porta. Ele tem 2 sabonetes, um para lavar as partes de cima, outro as partes de baixo. Dispersivo, ninguém toca na toalha dele, senão ele não enxuga mais. Se tiver molhado, ele já reclama, é ou não é? Sim. Dispersivo vai comprar carro, compra o mesmo modelo, a mesma cor, só um ano mais novo e chega em casa de noite, que é pra ninguém ver, porque ninguém tem nada a ver com a vida dele. Parente dispersivo para aparecer na casa dele, tem que ligar e avisar. Tô querendo ir aí, porque o dispersivo precisa se preparar psicologicamente para receber uma visita, porque é um estranho. Parente aglutinado é igual fantasma, ele parece, é ou não é verdade? E pronto, e é sempre muito bem receber. Aí, um dispersivo casa com aglutinado. O parente do dispersivo chega na casa dele sem avisar. Olha o dispersivo falando com o marido. O que tá fazendo aí? É minha mãe. Dana-se que é sua mãe. Tinha que avisar. Manda esse povo embora. Entra dentro do quarto, se tranca e o outro tem que ficar mentindo. Tá passando mal, tá passando mal. Nada, é simplesmente um dispersivo. Casamento de dispersivo com aglutinado. Dispersivo. Ô gente, 300 pessoas no casamento. 20 é convidado do dispersivo. 280 do aglutinado. Dispersivo vai casar e diz assim: olha, eu vou me casar tal dia, não sei se eu vou fazer nada não, entendeu? Mas eu vou me casar, tô só avisando. E acabou. Aglutinado. Menino, vou casar, viu? Pode ir, tem convite não. Ó, muita comida. E leva o presente. Você pode estar rindo de você ou da sua comida. Por isso que quando vai casar, eu falo para quem vai casar: nunca more muito perto dos parentes, nem muito longe. Muito perto eles vão todo dia, e muito longe eles vão para passar muitos dias. Eu não. Então o problema é praticamente o mesmo. Então não tem problema se casar, desde que saiba o que está fazendo. Aglutinado e dispersivo. É assim, entendeu? Por exemplo, imagine 2 famílias. As famílias do aglutinado saindo para jantar com a do dispersivo. O dispersivo entra no restaurante, pega a cadeira. O aglutinado diz assim: sentar aqui, tá? O dispersivo vai chamar o garçom. Ele tá vindo já. O aglutinado: ô moço, nós estamos com fome aqui, ó. Aí vem o garçom, vai falar com o dispersivo: o senhor vai beber o quê? Ele diz: qual o pH da sua água? Você tem uma água com gás, com limão espremido? A mulher do dispersivo diz: o senhor tem um suco de abacaxi com hortelã e um pedacinho só para dar um. Aí o aglutinado diz assim: o senhor tem Coca-Cola 2 litros? Essas pequenininhas não enchem nós não, e é caro pra caramba. Pergunto eu pra você: quando é que as 2 famílias saem de novo juntas? Então não são escolas diferentes. Um dispersivo visitando o caso de aglutinado. Eu sou aglutinado. Gente, tem uma coisa que eu entendo: é disso. Eu sou aglutinado. Eu gosto de furdunço, de muvuca, de gente. A gente fala ao mesmo tempo que come, pula comida. As crianças se metem na conversa da gente, corre pra lá e pra cá, limpa o nariz na toalha da mesa. É uma verdade. Se um dispersivo vê uma criança limpar o nariz na toalha da mesa, ele não come naquela casa nunca mais, nem nessa vida, nem nas 3 futuras. É cultural. É cultural, familiar, certo? E eu sou aglutinado. Minha mulher é dispersiva. Minha mulher pensa, filho de eremita, parente do abominável homem das neves.
Ela gosta de viver na dela, não é defeito. Por muito tempo eu tive dificuldade para lidar com isso. Então você pega um dispersivo chegando na casa do aglutinado, aquele montão de gente na sala, falando, tudo alegre, um povo ri, dinâmico. O dispersivo chega e ele diz: nossa, tô meio zonzo, tá me dando uma dor de cabeça. Aquilo não é ambiente para ele. Porque na casa do dispersivo você chega, é um silêncio. Criança na casa do dispersivo não faz bagunça. Os meninos chegam perto de tu e dizem: tio, boa noite. Você fala: menino, você fumou o quê, garoto? Onde é a Cracolândia? É outro ambiente, muito mais ordeiro, uma coisa. Uma mulher grávida na casa de um dispersivo, conversando com um grupo, e ela quer amamentar, ela diz o quê? Dá licença, ele está com fome, tá? Eu vou ali, já estou voltando, vou dar de mamar. Na casa do dispersivo, a criança começa a chorar, a mãe fala: isso é um bezerro, isso já quer mamar. Tira o peito, bota na boca do menino, na frente de todo mundo, porque ela não vai sair para não perder a piada. Aí alguém conta algo engraçado, ela ri, o peito sai da boca da criança, a criança já começa a procurar novamente. Escute só. Então, o que eu quero que você entenda, pode sorrir à vontade, eu só quero que você crie uma adaptação, para que você entenda que muitas vezes os parentes de seu cônjuge têm hábitos que são tóxicos para você, ok? Mas não é defeito, é o jeito, sua família. Não é a sua família, é a nossa família, porque você não casou, eles vêm no pacote. Você consegue entender? Tem que ter cuidado com o homem. A mulher, um filho de 5 anos, olhou para o menino e falou: esse menino esquisito, rapaz, não parece meu filho, nem parece do meu marido. Vou fazer um DNA. Fez o DNA. O resultado chegou, não era filho nem dela nem dele. Ela ligou para o marido desesperada: meu amor, tem uma bomba para te falar. Fiz um DNA desse menino, ele não é meu filho nem seu. O marido falou assim: nossa, você é muito esquecida. Ela falou: mas esquecida por quê? Ele disse: você não lembra quando a gente estava saindo da maternidade que o menino se cagou todo? Você falou comigo assim: vai lá e troca o garoto. Eu fui lá, deixei o cagado e peguei um limpinho. Não é verdade? Quem aqui apanhou, levanta a mão quando era pequeno. Aí, que beleza. Apanhava mesmo, apanhava pra quê? Pra apanhar. Ah, mas não fiz nada, mas vai fazer. Eu sei, te conheço. Você lembra um amigo seu com síndrome do pânico? Não, nós tínhamos síndrome do saci, que dá moita de bambu, da loura do gudão que pegava nós no banheiro da escola. Né, da mula sem cabeça, do velho do saco que fazia sabão de nós. Bullying na minha época era de fazer café. O tal do bullying. Hoje é bullying, tudo é bullying. Hoje o menino leva um fora de uma menina, não sabe mais se ele é menino. Ai meu Deus, levei um fora, será que... fala sério, nós levava fora da menina, nós ia conversar com a cabrita. Eu lembro da história do padre que foi visitar a fazenda. E o padre muito brincalhão. O senhor lá estava ocupado, pegou o netinho dele, o menininho novinho, falou: acompanha o padre aí que eu já estou indo. E o padre brincalhão passou perto do curral, falou com a vaca: dona Vaca, como é que vai a senhora? Aí a vaca deu um mugido, o garotinho olhou. E o padre falou: eu converso com os bichos, menino. O garotinho falou: ih. Passou perto do galinheiro, ele cumprimentou as galinhas. Mais confuso o garoto ficou. Lá na frente ele viu uma égua, deu um... Lá na frente estava uma cabrita. Então se aproximando, o garotinho falou assim: reverendo, acredita naquela cabrita não, que aquilo é mentirosa. Era outro tempo, uma geração bem diferente. Gente, não tem nada de errado. Nós é que precisamos amadurecer. Quem aqui é casado, levante a mão. Casar, isso. Meus sentimentos. Deus abençoe. Você também que está em casa assistindo, Deus abençoe aí. Quem tem filho? Filho é herança dos bênçãos, flecha na mão de valente. Oh meu Deus, se tiver pequenininho, cuidado, porque ele sabe o dia que você quer fazer amor, atrapalha tudo, ó. Eles dormem não, o marido fica, se faz essa criança dormir. E a mãe fala: vem neném, vem neném, vem neném, neném, dorme. Fecha o olho, neném, dorme neném, dorme neném, que mamãe ainda vai se lascar ali. Dorme, 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 dorme neném. E o neném fala: dormi uma hora. Que eu vou dormir. Papai quer pegar a senhora e botar o berço do lado do meu. Mas é maravilhoso. Passar por essa vida e viver uma carreira solo é um desperdício.